Cultivo Online, capítulo 902. Demônios aterrorizados. Capítulo 902 Demônios aterrorizados. E aquele humano, ele não se parece muito com. Sim, ele se parece com o D. Antes que os dois demônios pudessem compreender completamente a situação, Yuan usou sua técnica de movimento para diminuir instantaneamente a distância. O quê? Tarde demais. Os demônios tentaram se distanciar de Yuan, mas já era tarde demais, pois ele agarrou seus cristais demoníacos antes mesmo que eles pudessem se mover. Espere. E antes que os demônios pudessem pronunciar uma palavra completa, Yuan esmagou os cristais, matando-os instantaneamente. Na verdade, nem 10 segundos se passaram desde que os demônios foram libertados de seus selos. Temer. Impossível. A gerente olhou para Yuan com os olhos arregalados de choque e perplexidade. Por que eles temeriam Yuan? Não. Os demônios podem sentir medo? Também parecia que os demônios o reconheceram. Não. Esses demônios foram selados por incontáveis anos. Não há como eles o terem reconhecido. Isso não faria nenhum sentido lógico. O gerente ponderou uma explicação lógica para o fenômeno que acabara de acontecer. Lia. Yuan de repente a chamou, trazendo-a de volta à realidade. Você pode trazer os próximos 2 demônios? Che. A gerente chupou os dentes antes de carregar mais 2 demônios para a zona de selamento demoníaco. Por que eu tenho que carregá-los, afinal? Ela se perguntou interiormente enquanto colocava o último demônio na zona. Obrigado. Yuan abriu os demônios logo depois. Os demônios notaram instantaneamente a presença de Yuan desta vez, e quando viram seu rosto, assim como os 2 demônios anteriores, seus olhos se arregalaram de choque e terror. Este é definitivamente o cheiro do medo. Eles estão com medo dele. Por quê? Os demônios nunca temerão os humanos antes. O gerente estava se sentindo agitado neste momento. Então ela se lembrou de algo que o Senhor uma vez lhe dissera. Não, havia uma entidade que os demônios temiam. A ruína dos demônios, também conhecida como Paragon Divino, que libertou os 9 céus do domínio do clã demônio. No entanto, ela não conseguiu ligar o ponto entre o Paragon Divino e Yuan. Afinal, esses 2 indivíduos viverão em 2 mundos e épocas diferentes. Simplesmente não havia conexão entre eles. É claro que, como ela nunca viu o rosto do Paragon Divino antes, não havia como ela ter percebido a verdade. Enquanto o gerente estava absorto em seus pensamentos, Yuan matou os 2 demônios. Num piscar de olhos, Yuan matou metade dos 8 demônios. Você me chamou de desumano, certo? Se eu sou desumano, como você chama alguém como ele? Li Jinxin perguntou a Shimurong, que estava chocado demais para sequer falar. No entanto, dentro de sua mente, ele só conseguia pensar em uma única palavra que pudesse descrever Yuan. Deus. Algum tempo depois, o gerente carregou mais 2 demônios para a zona seladora de demônios. Vê você é. Eu impossível, você não pode ser. Mais uma vez, Yuan matou os demônios antes que eles pudessem terminar uma frase completa. Claro, foi facilitado devido ao medo e confusão dos demônios. Ele definitivamente está fazendo isso de propósito. O que ele está tentando esconder? A gerente podia sentir todo o seu corpo esquentando de raiva. Gerente, o próximo. Yuan acenou para ela com um sorriso no rosto, o que só a irritou ainda mais. Algum tempo depois, Yuan abriu e matou o 7º demônio, deixando apenas um demônio, sem incluir o demônio que se tornaria uma ferramenta de prática. Depois que o gerente carregou o último demônio para a zona de selamento do demônio, Yuan disse a ela. Eu disse que seria mais conveniente matá-los todos de uma vez. O que você está tentando esconder de mim? Yuan, por que os demônios têm medo de você? Ela perguntou a ele. Não tenho ideia do que você está falando. Yuan encolheu os ombros. E esse bastardo? A gerente cerrou os dentes em frustração, mas não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso, nem ela poderia culpá-lo por querer manter um segredo. Afinal, ela mesma tem 1 ou 2 segredos. Yuan abriu o selo do demônio Lorde dos Espíritos alguns momentos depois e, para surpresa de todos, ele não o atacou imediatamente. O demônio Lorde Espiritual olhou para Yuan com os olhos arregalados, mas não pronunciou uma única palavra. Na verdade, recusou-se a fazê-lo. O modelo divino? Por que diabos ele está aqui? O demônio chorou interiormente. Ficou tão assustado com a aparência de Yuan que nem percebeu sua base de cultivo. Por que ele me abriu? Porra, ele vai me torturar como dizem os rumores? O demônio tremeu de medo quando recordou as inúmeras histórias de terror sobre o Paragon Divino, sendo a tortura uma das histórias mais comuns. Foda-se essa merda, prefiro morrer a ser torturado pelo modelo divino. E sem qualquer hesitação, o demônio destruiu seu próprio cristal. O quê? Já está se matando? Os outros ficaram chocados quando o demônio de repente começou a brilhar em vermelho brilhante. Quase como se houvesse uma fonte de luz poderosa iluminando o demônio por dentro. Eu não acho. Yuan de repente convocou o Imperial Overlord e o jogou no demônio, perfurando-o bem no peito. O quê? O demônio exclamou com uma voz chocada quando sua energia caótica foi selada mais rápido do que poderia se expandir. Porém, como o demônio já havia destruído seu cristal, ele não seria salvo só porque foi selado antes de explodir. Alguns momentos depois que o demônio foi completamente selado, seu corpo começou a se decompor até não passar de uma pilha de poeira.
O lugar inteiro ficou em silêncio enquanto todos olhavam para a pilha de poeira até que o vento a levou embora, deixando nada além de um núcleo demoníaco para trás. O demônio mais forte se matou. Por quê? Por causa do rosto de Yuan, a gerente quase caiu de bunda depois de testemunhar um resultado tão ridículo. Só resta um demônio agora. Certifique-se de que todos pratiquem suas técnicas de selamento de demônios antes disso. Yuan disse aos outros. Ok. Todos assentiram atordoados. Assim que todos voltaram para casa, o gerente se aproximou de Yuan e disse-lhe, siga-me. Para onde estamos indo? Ele perguntou. Para falar com o senhor. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.